Nós ainda estamos naquela série, né, a mentalidade da volta de Jesus. E eu estou ainda mais impactado porque a pastora Rebeca, geralmente ela que prega mais na nossa igreja, o líder é o pastor Paulo, mas como ele mesmo fala, assim, ele fala português bem, ele fala muito bem português, mas com bastante sotaque. Mas é mais ela que prega assim, a gente vê ela pregando. E ela trouxe uma mensagem falando, preparados para a volta. E quando a pastora Rebeca ou o pastor Paulo pregam, é como se fosse assim, o navio Paz Church no Brasil e no mundo, o leme do barco todo é virado, do navio inteiro é virado. E eu entrei em contato com ela, falei, pastora, a Anne me mandou uma mensagem lá de Santarém, domingo passado ela pregou. Eu falei, pastora, o esboço da senhora, a senhora deve ter, é bem simples a mensagem, mas com muito conteúdo profundo. A senhora me manda o esboço, eu posso trabalhar essa mensagem? Porque eu já está trabalhando. Na verdade, irmãos, ela simplesmente só muda o tema, mas ela falou as mesmas coisas que eu estou falando. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Mas às vezes nós queremos olhar e ouvir os profetas de fora, quando há um grito dentro da casa. Quando há um grito dentro da sua Jerusalém, quando há um grito dentro da sua Nazaré, quando há um grito num deserto, o Senhor está falando. Talvez você não enxergou ainda, mas o Senhor tem escolhido Guaratuba para fazer um avivamento. Só que enquanto nós não convertermos de fato e de verdade o nosso coração ao Senhor, nós não experimentaremos esse avivamento. Nós ficaremos presos em religiões, nós ficaremos presos em estruturas de igreja, nós ficaremos presos em palavras de autoajuda e não na palavra que resgata, sara, restaura e restabelece tudo na vida de um homem ou de uma mulher. E o Senhor está ministrando muito o meu coração nesses dias. E se eu fosse você, eu ficava muito atento ao seu coração. Eu e a Fran estamos conversando bastante sobre a igreja, o direcionamento de tudo isso, porque uma coisa é uma palavra de domingo, outra coisa é todo um conteúdo que deve ser esmiuçado em palavras de domingo e em Tadés. Uma coisa é eu vim aqui ministrar uma palavra, outra coisa é construir o direcionamento de todo um povo. É diferente. E nós ainda estamos nessa mensagem, nessa série, a mentalidade da volta de Jesus. Nós ministramos aquele panorama geral, né, na primeira mensagem. Depois nós ministramos um posicionamento nosso interior, eu e eu mesmo, eu comigo, você com você, que é o quê? Tem um rema, tem a palavra que te sustenta. Por quê? Porque o Pai falou, vocês lembram disso? O Pai falou. E esse está mais ligado a um estilo de vida. Começa a sair de você. E aí eu estava perguntando para o Senhor, mas por que essa aqui veio antes do que eu realmente estou querendo falar, o que o Senhor mais ministrou no meu coração? Porque a revelação do Espírito Santo veio depois que eles já tinham aprendido tudo. Porque o Senhor falou assim, em João 14, o Espírito vos ensinará todas as coisas que eu vos ordenei. 14:26, João 14:26. Então, eu entendi, né? Não fiquei mais questionando o Senhor, falei, vamos lá então, né? Então, nós conhecemos Jesus, sim ou não? Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Mas quantas pessoas que nós conhecemos não conhecem Jesus? Nem mesmo o nível, não vou usar a palavra nível, que senão fica colocando patamares, né? Mas nem mesmo o que você conhece, essa pessoa conhece. E será que essa pessoa realmente está conhecendo Jesus em nós?
Então eu quero conversar hoje, né? Vou começar, na verdade, eu achei que ia terminar, mas não vou conseguir terminar. Domingo que vem tem a parte 2 dessa mensagem. Inclusive, pastora Raia, a senhora, eu escrevi essa mensagem que por vários momentos eu pensei na senhora. Porque a senhora é assim, desde que eu te conheci, é assim, não mudou. Falei, uau. Então assim, nós vamos ler João 1, tá? Se você tem tua Bíblia aí, liga. Nós vamos usar a revista atualizada, uns outros textos na NVI. Mas eu vou ler bastante, então eu vou meio que ler de uma forma dinâmica aqui, para não tomar muito tempo. E a partir do versículo 15, amém? E antes de ler, eu gostaria de orar mais um pouco. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer pelo privilégio que nós estamos tendo de viver esse tempo, de ouvir a trombeta, de ouvir a voz do Senhor, de entender o coração sendo arrastado, sendo puxado, dragado para um devido lugar, o nosso entendimento sendo reconstruído, Senhor, sofismas sendo destruídos, fortalezas indo ao chão, realmente, Senhor, vales sendo levantados, montanhas sendo derretidas, e tudo sendo aplainado, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Pai, em nossas vidas. Que privilégio, toda honra, toda glória, domínio, majestade e poder sejam dadas ao Senhor, que é o único digno disso tudo. Em nome de Jesus, Pai, ministra os nossos corações. Espírito Santo, eis-me aqui para ministrar mais uma vez a tua igreja, que com muito temor me coloco diante dela para falar, não por mim, Senhor, que eu não caia no erro dos profetas do tempo de Ezequiel, Senhor, que falam segundo as suas cobiças e o que está ao seu coração, mas que eu fale segundo está no seu coração e a sua vontade, pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Eu te peço isso como filho, e que nosso entendimento esteja aberto. Eu entrego o meu entendimento ao Senhor, Pai. Leva cativos os pensamentos que se levantam contra o conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, irmão, está tremendo aqui em cima. João 15, João 1,15, não é 1 João, João 1,15, Evangelho de João. E eu gosto de ler o tema da Bíblia que eu tenho um tema, né? Então o tema desses versículos, primeiro do 15 ao 18, é o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Uau! 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre a graça. Isso aqui é louco demais, João Batista falando isso, cara. 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18, ninguém jamais viu a Deus, e Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então esse é o testemunho de João. Aí, versículo 19 antes diz assim: João Batista repete o seu testemunho. 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Não é Elias, não é Jesus, não é Messias, não é. Quem é você, cara? Disse-lhe, pois, declara-nos quem és. Disseram-lhes, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meu Deus! Meu Jesus amado! O cara me arranca Isaías à frente dos farinha e manda: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Bah! Jesus Cristo. Ora,
os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Nem deram bola que ele falou. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. Antes do versículo 29, o título é: João Batista torna a repetir seu testemunho. Ele dá o testemunho, repete o testemunho e torna a repetir o testemunho. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Versículo 32 vem: o batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: vi! E João testemunhou: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: olha isso aqui, irmão. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer a pomba, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, no dia seguinte, o que aconteceu na virada desse dia aí, irmão? Então eu quero que você note só uma construção aqui, uma curiosidade. João Batista dá o testemunho para cumprimento do seu chamado. Depois ele repete o testemunho para os da lei, e mais uma vez repete o testemunho para apontar o Messias que chega. Isso aqui é muito poderoso. A primeira coisa que essa leitura me ensina é o que a Fran leu agora há pouco. Porque, como é que você leu o texto? Porque vamos falar dele, nós vamos dar testemunho dele até que ele venha. Mentalidade da volta de Jesus, testemunho de Jesus, até que ele venha, até que haja a manifestação de quem ele realmente é. Não importa onde, quando, para quem, até que o Messias se manifeste, eu falarei dele, eu serei uma voz que clama mesmo no deserto. E eu não estou falando de mim, eu estou falando que você deveria estar falando de você mesmo. Porque eu não vou ficar aqui enchendo a tua bola, teu ego assim, porque você conquista. Não, você tem que botar a mão no teu arado, meu irmão. Tem que parar de depender dos outros. E falar: eu tenho um chamado. Mas não olharam, mas não fizeram, mas isso comigo não interessa, até que Jesus venha, nem que tenha que usar roupa de camelo e comer gafanhoto com mel. Você vai se responsabilizar, você vai entender quem você é. Você não vai esperar alguma coisa acontecer para fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Amém ou não amém? Amém? Uma outra oportunidade, nós falamos sobre essa identidade. Eu tenho uma administração chamada A Identidade, que eu uso o exemplo de João Batista, é bem legal, alguns já ouviram. João estava no deserto,
Não porque ele foi jogado lá, ai Deus, me jogou no deserto. Não, mas ele estava lá porque ele quis. Ele entendeu que a mensagem dele deveria vir de lá. Por quê? Porque ele achou mais bonito o deserto do outro lado do Rio Jordão? Não, é porque a palavra tinha que se cumprir. Escuta o que eu vou lhe falar. Tem palavra que não se cumpriu na sua vida ainda, porque você tem medo de ir e fazer o que Deus mandou você fazer. Cheio de teologia, cheio de ideologia, cheio de viagem, menos de fato e verdade, com o pé cravado no chão. Vive uma vida muitas vezes medíocre. Por quê? Porque não consegue obedecer. Aí vem para a igreja para tentar não ouvir aquilo que Deus já falou, aí vem e repete. E pau, e vai para o discipulado, tá, e vai na célula, tá, e vai no culto, tá, vai para o Tadel, tá, vem alguém de fora, pá! Aí muda de igreja de volta. E se vai para um lugar sério, pá de volta. Ele está no deserto, irmão. Está lá no deserto. Ele só foi para lá porque ele entendeu que aquele que disse, o Pai falou para ele: a voz que clama no deserto é tu, meu filho. Uau! Vai estudar a história dele quando o sacerdote Zacarias ouviu de Deus que ele ia ser pai. Você vai entender. Então está no deserto, irmão, louve ao Senhor e fale das suas maravilhosas obras e não reclama. Amém? Vamos continuar. Então, existe nesse texto aqui também mais uma estrutura assim, que foi construída pelo escritor desse evangelho, que eu acho fantástico e fala muito ao meu coração, e eu sei que vai falar o teu também. Versículo 35, vou ler mais um trecho esse aqui está na revista atualizada, tá? Esse de João 1,35. O título desses versículos aqui: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês buscam? Qual é? Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Hora 10ª é... Qual que é a hora 10ª? A hora 9ª é 4 horas da tarde. Isso, umas 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ou seja, era discípulo de João Batista. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No verso 29, coloca o verso 29, por favor, filho. Nós lemos assim: no dia seguinte, viu João a Jesus. Ele deu testemunho do seu chamado. Ele repetiu o seu testemunho para os incrédulos. E ele repetiu de volta o seu testemunho até que Jesus se manifestou. No dia seguinte, ele viu Jesus de volta. E quando ele viu, mais uma vez ele testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o que aconteceu uma coisa aqui, irmãos. Nesse processo todo, tinha os discípulos assistindo junto com ele. Os discípulos de João não viram o Espírito Santo descer sobre Jesus. Eles não ouviram, talvez, o que João ouviu. Mas o fato é que a convicção no coração de João de quem ele estava falando era tão clara, que ele não falou assim: olha, esse é o Cordeiro de Deus, parem de me seguir agora, sigam ele.
Não, ele simplesmente, aquele é o Cordeiro de Deus. João, obrigado até aqui, você é uma bênção. Eu vou seguir Jesus. E no verso 29, ele nos diz assim, você vê ele apontando para Jesus. Constrói comigo, eu não vou fechar o pensamento ainda, só constrói. No verso 32, nós lemos o seguinte. Verso 32. E João testemunhou, dizendo, os discípulos estavam vendo aqui ainda, vi o Espírito descer do céu como pomba e descer sobre ele. Depois ele fala que aquele que me disse para fazer, ele falou, quando você ver o Espírito descer sobre ele, este é o Messias. A minha pergunta que vem ao meu coração e eu faço para nós, igreja, nós temos visto Jesus? Eu tenho resumido o conhecer Jesus, entenda o que eu vou lhe falar, apenas em doutrinas, apenas em adquirir bagagem de leitura bíblica, apenas em ter um bom entendimento e manuseio da espada, ou eu tenho tentado conhecer Jesus a ponto de vê-lo e apontá-lo de uma forma assim, eu vi e testifico, quem é esse cara aí? Por que eu testifico? Porque eu experimento. A mentalidade da volta de Jesus. Tem um cara que ficou famoso nas redes sociais, aí nos YouTube, nos podcasts e tal, falando mal de algumas igrejas, de algumas doutrinas. E ele acabou ficando famoso, e depois ele começou a destilar a doutrina dele. E agora um vídeo recente dele mostra ele falando que não é pecado ser homossexual, e um homossexual, ele vai para o céu. Sendo gravado, esse culto vai para a internet. Jesus amou e ama o homossexual, sim ou não? É óbvio. Nós temos o direito de não amar uma pessoa só porque ela tem uma opção sexual diferente da nossa? Sim ou não? Não, nós não temos o direito. Nós temos o dever de amá-la, sim ou não? Sim, agora. Nós temos o dever de amá-la tanto a ponto de falar para ela assim, você aceita, venha, você é filha, você é filho, você é amado, mas você é tão amado que a tua identidade vai voltar a ser aquela que Deus criou. Você não vai permanecer da forma que você está. Você vai ser aceito, sim. Você vai ser recebido, recebida, sim. Vamos te amar? Vamos. Mas nós vamos te amar tanto, 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 que você vai entender que essa não é a tua identidade. E que isso aí não provém de Deus. E que se você escolher permanecer assim, infelizmente, você não vai para o reino dos céus. Você não vai conhecer Jesus lá no céu. Então existe uma mentalidade vinda de um povo que lê, só para discutir e criar caso, mas no fundo, não querem amar. Se escondem atrás de letra. E eu vejo uma mentalidade crescendo nisso. Crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Eles veem Jesus, eles até conhecem Jesus, mas assim, quando conseguem sair do nível super, mega, ultra raso, que é só água molhando a sola do pé, que é aquele assim, eu conheço Jesus de ir no culto e de ouvir uma pregação e uma música, só. Esse é a água que molha o pé, é pisar no tapete molhado. Tem nem água, é só dar uma umedecida no pé. No máximo, o máximo que tem de crente na vida do cara ou da mulher é uma música, uma pregação e quando vai na célula. Quando vai? Que bom que está fazendo isso, só que Deus é infinitamente mais. E o que Ele pode fazer
através do poder que opera em nós, é muito maior daquilo que pedimos ou pensamos. Ontem eu e a Fran recebemos um casal lá em casa para a gente ter um bom tempo de conversa. E ela trouxe um testemunho que foi maravilhoso. Né, amor? Foi muito poderoso. Vindo para o verso 35 e 36, diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então veja como o verbo ver está sendo destacado pelo escritor aqui, o tempo inteiro. O tempo todo o verbo ver está sendo falado. Viu, ver, ver, viu. Então veja a importância de você conhecer o Senhor. As pessoas deixam de conhecer o Jesus porque elas colocam um nível na sua mente, no seu coração. E eu vi uma mensagem, eu até postei no meu Instagram, se eu não me engano, um cara falando assim: o cara veio uma igreja, ele quer Jesus, ele quer estar na igreja, mas ele veio aqui com um hipocritomômetro. Ele entra cheio de si e começa a identificar os hipócritas. Não é bem assim. Sendo que ele chega a feder hipocrisia, né? Mas enfim, está lá, ele ou ela, né? Aí eu achei muito legal o que o cara falou: eu vim nessa igreja aqui, mas é tudo hipócrita. Aí o cara olhou para a pessoa que falou assim: você vai na academia assim, e o que você vê lá? Um monte de gente gorda treinando, tudo hipócrita. Porque eu não vou para a academia, irmão, porque eu quero ficar saradão, fortão. Não, eu vou porque eu preciso de saúde. E tem cara na academia que está cortadaço, trincado. E eu estou lá tendo aquela corda lá, balança as cordas. Hipócrita, porque academia é lugar de gente saudável, gente sarada. Então você é um hipócrita. Não, irmão, aquele lugar foi feito para gordinho queimar gordura. Igreja foi feito para hipócrita virar filho de Deus. Foi para você, hipócrita, virar filho de Deus. Foi para mim, mentiroso, falso, hipócrita, virar filho de Deus. Então, ao invés de você ficar dando uma deloque, achando que sabe alguma coisa, vá conhecer Jesus. Vá conhecer o Senhor. Vá conhecer Jesus. Venha para a igreja para conhecer o amor de Jesus, o perdão de Jesus nos outros. Não, para você aprender a amar e perdoar quem? Os hipócritas. Mas não, eu sou muito bom, eu vou ficar julgando todo mundo. Aí o que acontece? Para quem que você vai falar? Eu vi e testifiquei que é o Filho de Deus que está ali. Para quem? Se você só conhece os hipócritas e não o Senhor. Se o teu foco está nisso e não nele, please tell me. Por favor, me fale. Nós somos uma igreja forte. Paz Church Guaratuba, escuta. Nós somos uma igreja que o Senhor chamou para transformar a fibra moral de uma cidade inteira. Porque eu sou bom? Não. Porque você é bom? Não. É porque nós entendemos que nós somos pequenos, ruim, mal, fraco, mas o nosso Deus é poderoso. Está entendendo o que eu estou falando? É isso. A mentalidade da volta de Jesus está ligado nisso. Também. É claro, meus irmãos, que os nossos olhos naturais não verão o Senhor Jesus. Ele está sentado no trono à destra de Deus. Mas também, se Ele quisesse aparecer, Ele aparece. Apareceu lá para Daniel, apareceu para Davi. Então hoje nós vemos a ação do Espírito Santo, hoje nós vemos o mover de Deus através da igreja, e isso é ver Deus. Porém, num relacionamento de intimidade e busca. De intimidade e busca. E nisso o Espírito vai testificando no nosso espírito quem Ele é.
E Ele começa a revelar esse Jesus dentro do nosso coração, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ou o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tanto faz. Então, sabe, queridos, ler a Bíblia, né? Ler e estudar a Bíblia vai te levar a conhecer Deus, sim. Adquirir conhecimento dele, sim. Mas somente o desejo de conhecer Ele e de experimentá-lo vai te levar a ver a beleza, a sentir o perfume. De você ver aquela cena da mulher do fluxo de sangue, do The Chosen, falar assim: cara, se eu só tocar na ponta da veste dele. Aí você vê aquela cena, naturalmente o Espírito Santo fala assim: foi assim que eu fiz com você, cara. Você não tinha um fluxo de sangue, mas você tinha um fluxo de podridão, tanto fedido quanto. E eu passei, te chamei, vem cá, e você veio. Não só tocou nas minhas vestes, mas pulou no meu colo. Aí está aí, dá 3 passos para frente, volta 4. Dá 2 passos para frente e volta 1,5. Por quê? Porque tem medo de se entregar de verdade. Porque perde para uma coisa fraca, besta, boba, às vezes uma falta de perdão, idiota, besta, a situação, né? Perdoa, para, olha para você mesmo. O Senhor Jesus já curou tudo. Quando você come um pão desse, a cura tem que ser no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, porque Ele fala que aquele que comer da minha carne será curado. O Senhor disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados. E vai conhecer o imensurável amor dele por todos, não só por você, por todos. É o mesmo por você, pelo homossexual, pelo bandido, pelo chato, pelo insuportável, pelo super legal. É por todos. Mas vamos voltar de volta para o texto aqui. No verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Note que agora é Jesus quem olha para eles. Mas eles estão de olho em Jesus o tempo inteiro. Agora é Jesus que olha para eles. Porque eles não estão só de olho em Jesus, eles estão seguindo Jesus. Seguindo Jesus. E aqui mais uma pérola o Espírito Santo entrega para a gente. Às vezes eu quero ser notado de forma específica pelo Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que eu estou na igreja, eu sei que mas Senhor, aqui, ó, exatamente aqui, Senhor, aqui, eu quero ser específico, mas eu também não quero seguir a Jesus da forma de ser notado por Ele. Eu vou seguir Jesus aonde eu quero seguir só. Essa aqui eu prefiro seguir do meu jeito. Eu cheguei a ver a pessoa falar assim: irmão, a Bíblia fala assim, mas eu acho que é assim, então acha o que você quiser, mas não venha mais me incomodar, querendo que eu te ajude a mudar alguma coisa. Se você quer basear a tua vida no seu próprio entendimento, a Bíblia fala que o homem que baseia a sua vida no seu próprio entendimento é maldito. Aí você quer que eu vá contra a Bíblia porque você acha? Me dá paciência para isso.
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 vezes ensinando, tudo bem, mas chega no 31, não. Vamos por um número menor, 33, idade de Cristo, pronto. Do ministério dele. Poxa! Aí Jesus olha para eles, estão seguindo, eles perguntam: o que você busca? Aqui vem uma outra, a pérola, irmão querido. Se Jesus, olha para mim aqui. Se Jesus aparecesse agora para você. Cadê o João? O João está aí? O exótico. Ele estava aqui agora. É que tem cara de Jesus, né? Meio branco de maior, que Jesus era mais escuro. O povo daquela região, eles eram mais escuros, né? Um Jesus com Jesus meio albino. Aparecesse para você, porque você veio aqui, se você veio na igreja, você está seguindo Jesus, amém? Glória a Deus. E ele pergunta: o que você está buscando? Rapidinho, a primeira resposta agora, 3, 2, 1, pum, o que veio para você? Não fala, só pensa. A primeira, o que vale é a primeira. Não vale a segunda, nem a terceira. Aquela que você deu uma manipuladinha já, não, é a primeira. Se Jesus aparecesse para você e perguntasse: o que você está buscando aqui? Eu vi que você está me seguindo, o que você está buscando? A primeira resposta que você deu é a que está no teu coração. Eu creio que aqui ninguém poderia, responderia nada além do que os discípulos de Jesus responderam: Rabi, onde assiste? Onde o Senhor ensina? Onde podemos nos assentar aos seus pés e aprender com o Senhor? Eu tenho certeza que ninguém respondeu algo diferente disso. Tenho certeza que você não pediu assim: eu queria pagar minhas contas, eu queria me livrar disso, eu queria me livrar daquilo, eu queria um carro novo, eu queria uma casa, eu queria não sei o quê. Atacadão Jesus. Não tem um Max Atacadão, ou não sei o que, Atacadão Jesus. Veja o que estava no coração desses discípulos aqui, cara. Mestre, aonde o Senhor ensina? E talvez os cristãos da volta de Jesus, uau, Jesus não ensina assim, daí ele chega na igreja de Jesus. Legal, Jesus. Vocês não têm um projetor de LED? Não, legal aqui. A do outro cara lá tem LED. Eu não estou falando da nossa. Deixa eu tentar usar um exemplo da nossa, para não parecer que eu estou sendo cutucando. E também se cutucar, sinta-se cutucado. Não é o meu coração, mas amém. Como eu falo, você chegou na igreja, todo mundo recebe um chapeuzinho. A mensagem é para todo mundo, até para mim. Porque eles falam que ele seguiu Jesus e foi até onde ele morava. E Jesus morava em Nazaré, numa vila pequenininha, na casinha dele, com o pai dele e com a mãe dele. Nossa, Jesus, 30 anos, você mora com o pai ainda. Hoje, se Jesus aparecesse para nós igual apareceu, igual estava aqui, qual ia ser a nossa resposta? E se ele levasse nós onde ele está ensinando? Se é que essa fosse a nossa resposta. Será que a gente não ia ficar decepcionado porque a nossa alma está tão acostumada com outras coisas? Sabe, será que os cristãos da volta de Jesus, ao verem Jesus chegar nos céus, não vão pedir para ele assim, escrevi aqui? Eu já ouvi isso. Uma pessoa uma vez teve coragem de falar para mim isso aqui. Não por mal, mas confessando, querendo consertar. Aí Jesus vem, rasga o céu, anjos. Uau! Pensa. E de repente, Jesus, que legal, meu, que top! Que legal, mas assim, tipo, Jesus, tinha que fazer um teatro disso, vai ser legal. Jesus, só se o Senhor ainda põe a mão no coração, pastor.
só se o Senhor quiser. Né, Jesus, que você é uma bênção, eu amo você, Jesus, é só se você quiser. Sorrindo para esconder a carapaça horrível de incredulidade. Se o Senhor achar que dá, mas fui revelado que eu seria usado nas nações. Recebi umas chaves de um coach que eu acho que o Senhor deve conhecer. Se não conhece, olha, Jesus, fica a dica, o cara é fera. Mas assim, tem como me dar mais um tempinho, pois ainda não conquistei o que eu queria, ainda não se cumpriu a promessa que o Senhor, através de profecia do fulano ciclano, entregou para mim. Derrota esse inimigo, esses bichos ruins que me impedem de conquistar o que o Senhor conquistou na cruz para mim. Aí depois de eu conquistar e dar aquela usufruída, afinal de contas Salomão falou que eu tenho que curtir o fruto do meu trabalho, né, Jesus? Aí depois, né, ninguém é de ferro, aí o Senhor me leva para o céu. Eu não duvido que teriam almas sentindo isso, de cristão, eu não duvido. Que estão aqui nesse mundo, amando, respeitando, perdoando, pedindo perdão, mas dentro delas tem algo assim: Jesus, volta, eu quero ficar contigo, volta, me leva logo para perto do Senhor, tira a maldade do mundo, tira o pecado do mundo, arrebenta com tudo, salva o teu povo. Eu quero ir para o céu, eu quero ver esse povo no céu. Chega de criança morrer, de homem ver tudo que está acontecendo. Chega, Jesus, volta. O que eu preciso fazer para acelerar a tua volta? Não duvido que se Jesus chegar agora, poxa, Jesus, bom, Jesus falou que eu ia dirigir uma Ferrari em Dubai, não dirigi ainda. Não, nem que Jesus, o que, cara? Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Será que essa mentalidade não está em muitos cristãos, irmãos? É sim, é uma mensagem dura para o ouvido. É sim. É uma mensagem áspera. Só que é uma mensagem maravilhosa, irmãos. Porque o resultado disso pode armazenar de tesouro no céu para você é gigantesco. É imensurável. É imensurável. E os olhos dessa mensagem, as intenções dessa mensagem não estão em nada aqui. Está lá, uma recompensa lá, na eternidade, não aqui. Então, se realmente soubessem que Jesus está às portas, será que não correriam mais rápido para cumprirem o seu chamado? Ao chamado que o Senhor deu à igreja, de fazer discípulo, ao invés de correr atrás de riquezas. Sabe, irmão, que a Bíblia fala, ensina acerca de riqueza? Eu anotei uns negócios aqui. Provérbio 28, 22. O invejoso corre atrás das riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Provérbio 23, 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Pastor, você é contra ficar rico? De jeito nenhum. Vou te falar por quê. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Escuta, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Ou seja, não tem mais circuncisão aqui.
e nem aqui. Aí é uma outra conversa. Uau! Veja como a palavra de Deus se completa. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Aí você pode falar assim: vindo de Salomão, o homem mais rico e mais sábio do mundo, é fácil falar, ele já alcançou. Pois é, você quer referencial de quem? De quem não alcançou? É óbvio. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui está o meu principal fundamento. Pastor, você acha errado a pessoa querer ficar rica? Não, não acho. Primeiro, por que eu não acho? Primeira coisa, porque o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você conhece alguém assim, irmão? Tem coragem, rapaz? Levanta a mão aí. Você conhece gente assim? Conhece. Você está só com medinho, levanta a mão. Ai, pastor, eu estou julgando. Segundo a reta justiça eu posso julgar. Está aqui. Mateus 6,21. Porque onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Pastor, não tem problema ficar rico, irmão. Não tem problema você ter riquezas. O problema é a riqueza ter você. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque você foi comprado por preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nada tem mais valor do que o sangue de Jesus. E às vezes a gente se vende por riquezas. Pastor, você está falando, você está com o MacBook aí, agora está de iPhone novo, pastor. Há alguns meses atrás eu falava com ela, falei, nossa amor, eu queria aquele Mac. Faz tempo que eu namoro desse aqui para a Fran, que ela queria. Eu tinha o meu computador normal e ela queria o dela. Eu falei, amor, eu quero um desse para você que é pequenininho. Pastor, você tem que comprar um iPhone. Eu falei, não sei nem mexer naquilo. Aí Deus vem e dá. Ela tem o dela, eu tenho o meu, ela está com o iPhone dela, e eu estou com essa benção aqui que eu não estou aprendendo a mexer. Então o senhor corre atrás de riqueza? Não, irmão, estou nem aí. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Porque eu não amo dinheiro. Eu amo Jesus. E como que eu sei se o meu coração, e como que eu sei se eu estou amando o dinheiro, estou amando Jesus? Onde estiver o seu tesouro, lá também está o teu coração. Por que eu estou falando isso? Porque daqui para frente, para a mensagem que vem, você tem que entender isso aqui. Senão você não vai entender. Olha só, Mateus 6, 22, 24. Os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6, 22. Estou lendo na NVI. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão profundas são essas trevas? Ou que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Meu segundo ponto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que quer que eu faça?
Ah, já sei, você pode apostatar. E a Bíblia está ultrapassada. Vamos dar uma mexida nisso daí. Afinal de contas, Deus, eu sou o centro do amor de Jesus. Eu sou o centro do coração de Deus. Quê? É ruim, irmão. O centro do coração de Deus é o Filho dele. E o Filho dele nos tornou filho dele também. Por isso nós nos tornamos o centro do amor de Deus, ou o alvo do amor de Deus. Há uma Grand Canyon que separa uma coisa da outra. O que é o Grand Canyon? Um buraco bem fundo, irmão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, se dedicará a um e se dedicará a outro. Pastor, como que eu posso servir a Deus e ficar rico? Servindo a Deus. Colocando tudo na mão de Deus. Mas pastor, eu comecei a fazer, ficou pior. Claro, tinha outra pessoa dona das tuas riquezas. E essa outra pessoa não está afim de largar, não. Mas quem já venceu o mundo? Quem já disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo? Quem disse isso? O mesmo que falou isso aqui. Lembra que eu falei que o Pai disse? O Pai falou. Então relaxa aí, ó. Anda no vidro. Deita no vidro. Então eu preciso que você entenda isso aqui. Pode vir, galera, do louvor. É uma palavra agridoce, bem azedinha e docinha ao mesmo tempo, né, amor? Vamos voltar ao texto da mensagem, ao versículo 39. Então eles perguntam, Jesus pergunta para eles, o que vocês querem? O que vocês buscam? Rabi, onde o senhor assiste? Versículo 39, Jesus respondeu-lhes, vinde e vede. Vem e vê. Por isso que o tema da mensagem, essa mensagem aqui dentro dessa série é vem e vê. Versículo 40, ouviu o testemunho e seguiu Jesus. Pedro. Deixa eu pegar o texto aqui na minha Bíblia. Eu sabia que eu devia ter vindo com a minha Bíblia de papel aqui para cima. Onde é que está aqui nesse negócio aqui? Isso, alcança aí para mim, porque até eu ligar a Bíblia aqui, eu não sei lidar com esse negócio aqui ainda. Isso, perfeito. Nada melhor do que isso aqui. Boa. Versículo 39, né? 40. Ou melhor, 39. Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aquele dia. Marca, porque semana que vem, aquele dia faz sentido. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Fala, primeiro, o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Versículo 40 ainda, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André seguiu Jesus, ouviu o testemunho de João, seguiu Jesus. Jesus olhou para ele e ele falou, o que vocês querem? Nós queremos isso, então vem ver. Nós vimos, ficamos o dia inteiro, a gente viu, nós vimos que é o Messias. Correu até João, foram passando de volta, caminhando com João, viu Pedro, encontramos o Messias. O que ouviu o testemunho de João, testificou porque andou com ele,
Agora ele vai por mão dele assim: ei, nós encontramos o Messias. E leva Pedro até Simão, até Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: tu és Simão, o filho de... Não, tu é? Como é que ele fala? Esqueci o nome. Tu és Simão, o filho de João, mas agora tu te chamas Cefas, Pedro. E aqui começa o que eu quero falar muito semana que vem. Teus pais, a tua natureza falou que você é isso, mas agora andando comigo você será isso. É para semana que vem isso aí. E levou Jesus olhando para ele e disse: tu és Simão, que quer dizer Pedro. Irmãos, querido irmão, eu só levo alguém a Jesus. Eu só levo alguém para Jesus se eu já estou com Ele e eu sei onde Ele está. Onde está Jesus? Ainda no verso 42, olhando Jesus para ele, Jesus mudou o nome dele, como eu já falei. Semana que vem termina. Sabe, irmão, a sua família deve ser levada ao Senhor Jesus, que você conhece. Não desista. Não para. Não para. Até que Ele venha. Até que você seja questionado pela religiosidade farisaica. Não para. Não para. A insolência, a arrogância religiosa não para de falar: eu sei em quem eu creio, eu vi, eu conheci, eu sei quem Ele é. Não para. Tenha somente uma resposta: vem e veja. Ah, eu quero ver, é o Messias, então vem que eu te levo até Ele, porque eu sei onde está, eu conheço Ele, eu sei onde Ele está andando. E sabe o que acontece? Às vezes é triste, às vezes querem ganhar, mas não tem consistência no testemunho, igual de João. Não tem consistência. No primeiro confronto, ai, mas será? Ai, mas vai ficar bravo. Que fique bravo, que fique brava, que fique. Não vai ficar bravo por causa da sua insolência, da sua arrogância, da sua insensatez. Vai ficar bravo com Cristo em você. Mas todo aquele que se levanta contra o conhecimento de Cristo, Deus derrota. Não é derrota para condenação, derrota o entendimento. E levanta e resplandece a luz dentro daquele coração. Não desiste. Não desiste. Não para. Sabe, às vezes não quer ganhar a multidão, quer ganhar. Deus tem um chamado, Deus me levou para as nações. Poxa, mas não consegue ganhar o vizinho, cara. Está 2, 3, 4, 5 anos na igreja, a única coisa que sabe fazer é reclamar e arranjar defeito nos outros. Não ganhou nem o vizinho, mas quer cumprir o chamado. Você acha que Deus é incoerente igual a gente, irmão? Você acha que Deus não tem coerência e coesão na sua palavra? Não é coeso, é sólido. Ama, tá ali, tá. Mas irmão, pelo amor de Deus, essa cidade toda está clamando: quem é Jesus? Eu conheci o Jesus tal, só deu problema. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o Jesus da igreja tal, o Jesus da igreja tal. O outro pastor fala isso, aquele profeta falou aquilo. Aquela uma que anda, como diz lá em Ezequiel, né? Como raposas ou como chacais entre as ruínas, tecendo as suas profecias falsas, enganando aqueles que não sabem o que fazem. Esse Jesus dessa pessoa não deu certo. Eu não quero mais Jesus. Jesus me feriu, Deus me feriu, a igreja me feriu, eu estou ferido. Não, eu conheço Jesus que sara. Fere, mas sara. Tira, mas dá.
Quebra, quebra, mas ata. Mói, mói, mas faz novo. Põe no deserto, põe, mas também coloca nos pastos verdejantes. Vai caminhar na sombra, vai, mas 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse Jesus que você tem que conhecer. Esse que conhece dentro do teu coração, falou coisa direto ao teu coração, mudou o teu ser, teu DNA mudou. E de repente olha para você, o que aconteceu com você? Virei crente. Crente. E conheci Jesus. Vem cá, vou te levar até Ele. Sabe, às vezes a gente vê muitas pessoas, cristãos, deixarem de ser cristãos, tentando ganhar os que não são cristãos. Por quê? Porque o seu testemunho não é consistente. Tem medo. Em vez de transformar pela renovação do seu entendimento, eles se deixam levar pelo entendimento e se perdem. Por quê? Geralmente, não é outra fita, não quero entrar aí. Outra fita. Estou dando demais contigo. Estou falando demais com você, é o que eu estou falando. Tua culpa. Por que João Batista é tão consistente, irmão? Para encerrar. Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama. Deus falando. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Rujam os mares, rujam a terra, trema o céu, trema a terra. A glória do Senhor será revelada. Porque o Pai disse isso aqui. E essa é a mensagem que tem transformado os nossos corações. E esse é o testemunho que nós temos para dar para essa cidade quando nós estivermos. Venha e veja. Você tem que mudar. Não tem que mudar nada. Na palavra, né? É óbvio que eu tenho que mudar muita coisa, mas a palavra não. Passa o céu e a terra, a palavra não vai passar. Fique de pé, por gentileza. Sabe, irmãos, nós não vamos ser desse que ao invés de falar vem e veja, nós não vamos ser tipo de cristão que a gente vai chegar para tentar ganhar até a nossa família, as pessoas mais de perto, que estão perdidas em seus deleites, como a palavra do Senhor fala. E nós não vamos ser aqueles que vamos lá falar, vem e veja, e a gente acaba indo e sendo enganado. Não. Nós vamos amar, nós vamos cuidar, mas você vai ter que ver, vir e ver. Você já está vendo. Agora tem que vir. Experimente esse Deus. Um Deus de coragem, um Deus forte, um Deus que em meio ao tremer de todas as coisas abaláveis, e tudo que é abalável começar a ser abalado, um Deus inabalável se coloca diante de um povo e o sustenta, porque Ele falou que sustenta com a sua destra fiel. Esse é o Deus que nós vamos olhar. Vem e veja. Não é nossa estrutura é falha. Nossa estrutura carnal é falha, mas o Deus que habita em nós é o Deus que dá essa coragem, e Ele quer derramar esse Espírito em mim e em você. 2 Timóteo 1, versículos 7 e 8. Pois Deus não nos deu espírito
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E Paulo é mais ousado e fala: e de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eis porque muitos não suportam o sofrimento do Evangelho, porque não suportam segundo o poder de Deus. Mas aí também é uma outra conversa. O Espírito do Senhor que está sobre nós não é um espírito de covardia. Ficar se acovardando, se encolhendo, não. Ah, mas vão me humilhar. Sim. Não é porque estão humilhando você que você não tem o poder de Deus dentro de você. Porque fisicamente podem te humilhar, mas a hora que tu dobra o joelho para falar com aquela pessoa que te humilhou, falar: Senhor, convence o coração dela. E Deus fala bem assim: eu vi a humilhação que você sofreu por causa do meu nome. Deixa que com esse eu vou tratar. O Senhor dos senhores se manifesta, o Senhor dos exércitos se manifesta. E eu vou estar lá: bem feito. Não. Eu vou estar assim: ó, glória a Deus. Vem aqui, cara. Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmã. Agora você vai conhecer quem é o Deus que restaura todas as coisas. Agora você vai ver o que é poderoso de verdade. Agora você vai ver o que é bom de verdade. Agora você vai ver o que é verdadeiro de verdade. Vamos adorar o Senhor por alguns minutos, enquanto você ora e medita nessa palavra que eu ministrei. Rapidinho, temos mais alguns 2, 3 minutinhos.